eu posso sentar a poeira e analisar a questão com um pouco mais de, sei lá, clareza, porque quando a gente está entusiasmado e mudando pauta, a gente tem que estar ali buscando notícia no momento real e não tem nem tempo de respirar. O jornalista é um faminto de informação. Não tem nem tempo de... E foi interessante, porque o chat que avisou primeiro, mas quando o chat avisou, a gente ainda não tinha aquela fonte segura, sabe? Uhum. O chat avisou porque agora aparece primeiro nas fontes avulsas, né, anônimas, e depois aparece nas fontes mais tradicionais. Então, bom, primeiramente, boa noite, Pedro Zambarda, boa noite, comunidade do Diário Centro do Mundo. Agora são, eu não sei agora que são, porque eu estou limpando o óculos, eu não enxergo as horas nesse momento. 21h12. 21 horas e 12 minutos, eu vou confiar então no Pedro Zambarda, 21 horas e 12 minutos, e é dia 29 de julho de 2025 agora, eu estou enxergando tudo de novo, é uma coisa maravilhosa. Boa noite, comunidade do Diário do Centro do Mundo, sejam todos muito bem-vindos aqui, nós temos a prisão de Carla Zambelli e vamos receber o Pisolato, que tem aí toda uma história de Itália e extradição, e que vai também ajudar a gente a entender tudo isso. Agora, falar de Carla Zambelli, antes de mais nada, é falar de uma hipócrita, ponto. Hipócrita no sentido literal do termo, no significado dicionarizado, ou melhor, na parte do léxico, na sua função lexical da palavra hipocrisia. E por que é uma hipócrita? Porque Carla Zambelli, no início da trajetória, participou de um movimento feminista, colocando partes do corpo à mostra, participando de movimentos de feminismo radical, chamado de Radifems, era o movimento feminista. Depois disso, tem uma ascensão meteórica ao bolsonarismo. Depois disso, se mete em inúmeras políticas e tem ainda na sua trajetória algo que nós não podemos jamais deixar de lado na hora de examinar. Carla Zambelli se diz cristã. Se diz cristã. O cristianismo dentro do Brasil tornou-se sinônimo de evangélico, porque quem é católico não se diz cristão. Dificilmente quem é católico se diz cristão, mas se diz católico, propriamente dito. Ela é uma cristã, se diz cristã. Pois bem, uma hipócrita que passa pelo movimento feminista, que ascende ao bolsonarismo, talvez pelos tropeços evangélicos do próprio bolsonarismo, que está longe de representar o que é a fé evangélica em si, e nem representa a maioria sob forma de discurso, não representa, mas faz mais barulho, acima de tudo faz mais barulho. Esse evangelicalismo, que é uma parte pejorativa em análise dos próprios evangélicos, tem na Zambelli, então, uma figura explosiva, uma figura radical, uma figura essencialmente burra, com a devida vênia e os devidos créditos a Joyce Hasselman. Com todo respeito aos burros também, porque ela é uma burra fora de série, né? Não, ela é essencialmente burra. É aquela burra que tropeça na própria burrice. É uma pessoa extremamente burra. E dentro dessa própria hipocrisia, dessa contradição de ser uma evangélica, tem a condução de arma apontando, então, para um homem na rua. E quando a gente fala um homem negro, não é porque se fosse contra um branco poderia. Não, é a adição do crime de ódio, é aquela chamada interseção, a retroalimentação dos preconceitos dentro do país. Então é algo a mais, ou como diria um amigo meu, é um plus a mais. Eu acho ótimo essa, né? É um plus a mais ou é um elo de ligação. Tem um amigo que adora falar isso aí, mas é casualmente o mesmo amigo que fala modéstia à parte, mas tá calor. É o mesmo amigo. Então, aí são questões realmente que a gente só acha graça porque é amigo, evidentemente. Carla Zambelli tem uma questão aí que é interessante quando a gente discute o bolsonarismo, né? Eles não necessariamente são punidos e condenados por aquilo que nós gostaríamos que fosse. É uma coisa interessante. Em todos os bolsonaristas tem isso. Em todos. É aquela coisa meio poderoso chefão, sabe? Tu prende pela lei seca e não pelo comportamento mafioso. Né? Isso está em todo bolsonarista. O Bolsonaro vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado, que para descobrir teve que ter um trabalho primoroso da Polícia Federal, mas não vai ser preso pelos 700 mil mortos na pandemia. A Carla Zambelli não está sendo presa nem condenada por conduzir uma arma contra um homem negro na véspera de uma eleição.
Não, está sendo presa por uma outra questão que teve também que dispor de toda uma investigação, de todo um trabalho de inteligência, de utilização de softwares avançados para poder descobrir a invasão que foi feita ao CNJ. Então, eles conseguem criar todo um capítulo ou um sumário de possibilidades de prisão e acabam sendo presos por aqueles que seriam os menos óbvios, porque conduzir uma arma contra um homem negro na véspera de uma eleição, o mundo viu. Tá ali os registros estão ali para todo mundo ver. A mesma coisa o Bolsonaro, a pandemia, todo mundo viu, tá ali os vídeos dele e chacotando as pessoas, dizendo que não é coveiro. Então, aquilo que tá tudo registrado, que tá tudo na cara de todo mundo, não leva eles à prisão. O que leva é aquilo que tem que investigar a fundo para ver, então, a safadeza nas entranhas do seu procedimento, nas entranhas do seu hábito, do seu comportamento. É uma canalha. É uma canalha, é uma hipócrita. É uma hipócrita porque não pode se dizer evangélica, porque vai completamente contra a fé cristã, porque foi feminista, mas na verdade provou que nunca foi feminista de fato, porque abraçou ideais bolsonaristas e depois foi escanteada pelo próprio Bolsonaro por razões que apenas a construção do discurso bolsonarista pode explicar. Ela esteve 2 vezes em 2 momentos que, segundo o Bolsonaro e os seus asseclas, prejudicou a própria campanha eleitoral de 2022. Mas ainda assim, foi defendida por Sóstenes Cavalcanti. Olha como o bolsonarismo ele tem camadas. O Sóstenes Cavalcanti, que é líder da bancada evangélica, líder do PL na Câmara, ajudante de ordens do Malafaia, mas os evangélicos viram as costas para Zambelli e o Sóstenes é o líder. O bolsonarismo vira as costas para Zambelli, Sóstenes estava no palanque com Bolsonaro na motociata. Malafaia vira as costas para Zambelli, Sóstenes é o ajudante de ordens do Malafaia. E para fechar com chave de ouro o capítulo Sóstenes, que foi engraçadíssimo, divertidíssimo, Sóstenes faz o pronunciamento em defesa da Zambelli com uma camisa branca, com um autógrafo gigantesco, garrafal do Bolsonaro na camisa. E com a data de hoje. O que mostra que o líder da bancada evangélica, ajudante de ordens do Malafaia, que acima de tudo, por ser evangélico, defender a Zambelli está ok, mas por ser evangélico não pode alimentar nenhum tipo de idolatria. E alimenta, tanto é que esbanja o autógrafo na camisa. Eles são um emaranhado de contradições. E a Zambelli só mostra isso porque se disse bolsonarista, ascendeu ao bolsonarismo, mas conseguiu na Avenida Paulista dividir a manifestação bolsonarista, criando o seu palco na Paulista e, em certa vez, atrapalhando o palco do Bolsonaro, que pediu para ela baixar o volume